Queridos irmãos e irmãs, celebrando então agora este Dia Nacional da Juventude, com este tema tirado do Evangelho de São João, capítulo 17, que todos sejam um, eu gostaria de ligar este tema deste ano com esta liturgia da palavra que aqui foi proclamada. Muitas vezes na nossa vida, nós não conseguimos nos realizar porque nós somos dispersos. Nós nos perdemos, dispersamos nossas energias, perdemos tempo. Não é só perda de tempo por uma desorganização, é que a gente não captou aquilo que realmente importa, perdemos o foco. O que é o pecado, por exemplo? O pecado é errar o alvo. Atira-se, mas atira-se na direção errada, que não nos realiza, que não nos traz felicidade, que não promove o bem. E isso pode acontecer até entre pessoas religiosas, que ao invés de perceber o essencial da religião, se perdem na superfície. Tem até práticas religiosas que não são ruins, mas ficam na periferia, isto é, na superficialidade, e não vão ao coração daquilo que é a fé. Vejam, por exemplo, a religião verdadeira de Israel, o povo da antiga aliança ou da primeira aliança, haviam complicado tanto a lei que o número de mandamentos, prescrições, tinha chegado a 613. Se eu fizer um teste aqui e perguntar para vocês quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, é capaz de dar umas vaciladas aí, né? Agora, vocês imaginam 613. E dessas 613, eram 365 proibições, coisa que não se podia fazer, e 248 prescrições, indicações, coisas que se deveria fazer, totalizando então 613. Por coincidência, as proibições tinham o mesmo número de dias do ano, né? 365, faz as contas aí, 365 mais 248 dá 613. Então, até o negativo era maior. Então, havia disputa entre as próprias escolas rabínicas para perceber o que é o principal no meio disso tudo. Alguma coisa que ajudasse as pessoas a acertar o alvo, né? E por isso levam até Jesus essa pergunta que nós ouvimos hoje no Evangelho, e que na atual organização da nossa liturgia, para nossa alegria, aparece nos 3 anos litúrgicos, A, B e C, cada vez com um dos evangelistas, né? O ano passado, que foi o ano A, nós ouvimos, mais ou menos por volta dessa altura do ano litúrgico, o texto segundo Mateus. Este ano, segundo Marcos. No ano que vem, ouviremos segundo Lucas. São fundamentalmente concordes, tem pequenas diferenças, mas as acentuações também nos ajudam. E hoje, então, este mestre da lei se aproxima de Jesus e faz a pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Estão vendo que não é uma pergunta assim, é uma pergunta que procede. Se você tinha multiplicado para 613 mandamentos, imagina os jovens também. Quanta coisa vocês ouvem, não é? Vocês ouvem dos seus pais: ó, não faz isso não, né? Ouve desde pequeno, não dos pais, de professor, de catequista. Tem gente que fala assim, eu não gosto quando fala isso, né? Fala com criança assim, às vezes na missa, né? Vira e fala para a criança assim: ó, não faz isso não, que o padre vai te chamar a atenção, o padre vai xingar. Já põe uma imagem errada do padre para a criança, né? Para não ter medo. Mas enfim, a gente vai multiplicando coisas que pode e que não pode, né? Eu não estou nem dizendo que são coisas erradas que estão sendo ditas, muitas vezes com a melhor das intenções, mas às vezes a cabeça da pessoa fica meio confusa,
E por isso que às vezes alguns depois vão até se afastar da religião, porque se sentem atraídos por outras coisas, e não por um pode, não pode, é porque faltou descobrir o essencial. Como é que nós vamos ser um? Nós vamos ser um, não por uma imposição, nós vamos ser um quando nós descobrirmos qual é realmente o rumo da vida, o sentido da vida. Aí sim, porque os nossos corações estarão batendo e pulsando na mesma direção. Então o que pode unificar tudo isso? Jesus foi direto. A liturgia de hoje, meus irmãos, fala do amor. Fala do amor. A única coisa que unifica, que permite que nós sejamos um, né? Então o tema do Dia Nacional da Juventude é o amor. E foi isso que Jesus apresentou. Mas não é um amor qualquer, não, né? Porque a palavra foi banalizada. A palavra também ficou assim, sem um significado, às vezes, mais claro, né? Pode-se chamar de amor tantas coisas, mas Jesus vai ao cerne, e ele faz referência. Jesus respondeu, o primeiro é este. Ele vai citar um texto do livro do Deuteronômio. Não faz muito tempo, no mês de setembro, nós estudamos o livro do Deuteronômio, não este ano. O primeiro é este: ouve, ó Israel. Por isso vocês estão vendo, é o que apareceu na primeira leitura e que volta aqui no Evangelho. Estão vendo a ligação da liturgia? O tema que perpassa é o mesmo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Eu vou aqui aos poucos para vocês verem. Olha, o que significa isso? Não é unidade, não? Não é amarás só o Senhor teu Deus, fazendo isso, cumprindo aquilo. Jesus poderia citar, por exemplo, os 10 mandamentos, era uma forma de resumir, né? Dos 603, citava os 10, o decálogo. Só que o decálogo ele é formulado de forma negativa. Não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não furtarás, que são limites. Mas aqui Jesus mostra o cerne. Não é que nada disso esteja ultrapassado e não seja verdadeiro. Mas sem percebermos o principal, nós não conseguimos unificar. Fica tudo exterior, só como determinação. Não houve a conquista do coração. Por isso, jovens, vocês acertam quando querem alguma coisa que realmente corresponda à liberdade. Acertam, porque amor não pode ser imposto. Mas às vezes confundem quando pensam que liberdade é fazer o que me dá vontade. E a liberdade não é isso. A verdadeira liberdade é a capacidade que nós devemos ter, todos nós, os que são jovens e os que têm juventude acumulada. É a capacidade que nós temos de nos autodeterminar ou direcionar na direção do fim para o qual nós fomos criados. A perspectiva, vou usar a palavra de raiz grega, é teleológica, não é teológica, teleológica. Telos significa fim, o fim para o qual nós fomos criados. Então, é livre alguém quando descobriu o rumo da vida e tem a capacidade de se autodeterminar, portanto, decidir livremente na direção deste fim para o qual foi criado. Amor é isso. Nós saímos de nós mesmos, deixamos de ser joguetes de nossos instintos e desejos egoístas e nos autodeterminamos livremente, felizmente, alegremente, prazerosamente, não sem dificuldades e obstáculos, mas numa luta boa que vale a pena, gastar a vida nessa direção. Todos nós gastamos a vida. O que nós temos que descobrir é o que vale a pena para gastar a vida. Com o que eu vou gastar? Porque ela vai ser gasta, querendo ou não querendo, ela vai ser gasta. E até quem não estiver fazendo nada, de braços cruzados, ela vai passar e vai acabar. Ou nós fazemos escolhas na vida e nos autodeterminamos na direção do fim para o qual nós fomos criados, ou a vida vai fazendo escolhas para a gente, porque as coisas vão acontecendo, a vida não para, e se eu não escolho nada, quando a gente é mais novo, o arco de escolha é maior, vai passando, o arco de escolha vai reduzindo, porque vem os condicionamentos da vida, e algumas coisas já não podem mais, você tem que, Então nós temos que ter essa sabedoria
disso aqui. E olha o que Jesus disse, citando o Shema Israel, né? O Senhor, ouve, ó Israel. Então a primeira coisa, ouve, escuta. O amor vem também da escuta. Quem não escuta, e a igreja está em processo sinodal é processo de escuta, escuta do Espírito Santo, escuta da palavra. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é só uma polêmica contra o politeísmo, é o único que vale a pena para gastar a vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, ou seja, com a unificação do seu ser, seus afetos, sua inteligência, sua vontade. Veja que libertação, quando nós descobrimos o absoluto e abraçamos o absoluto, nós deixamos de ser escravos daquilo que é relativo. Nós deixamos de absolutizar o que é relativo e não relativizamos o que é absoluto. Não é um jogo de palavras, não, né? Mas vamos, vejam aqui. Então, Jesus coloca isso aqui, que é a ideia da unidade, que todos sejam nessa direção do amor. O segundo, e aqui está a novidade cristã total, Jesus foi perguntado sobre o primeiro mandamento, mas ele mostra a inseparabilidade dos dois. Então, o primeiro mandamento é duplo. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma citação do livro do Levítico, capítulo 19. Então, Deuteronômio 6 e Levítico 19, Jesus uniu os dois. Não existe, conclui Jesus, outro mandamento maior do que estes. Então ele unificou. Outro mandamento no singular maior do que estes dois. Quer dizer, os dois são um, são inseparáveis. É uma grande ilusão eu pensar que vou amar a Deus se eu vou desprezar o próximo. E é uma grande ilusão eu pensar que eu sou capaz de amar o próximo sem amar a Deus. Sabe por quê? E tem muita gente nesse mundo secularizado que pensa que pode fazer isso. Tem coisas boas sendo feitas, né? Então a pessoa, não precisa desse negócio de Deus, não precisa de religião, não. O negócio é fazer o bem. Tá bom, então vai fazer. Daqui a pouco o que está fazendo? Está projetando a si mesmo naquilo que ele faz. O seu trabalho não é marcado pela caridade que vem de Deus, que Deus é amor, né? Não, é marcado pela sua projeção, pelos seus projetos, pela sua ideologia, pelas suas ambições. Ele acaba querendo impor a sua ideologia, mesmo que ela pudesse ser generosa no princípio. Quantas revoluções no mundo, na história, só olhar a história, fracassaram, começaram generosas, propostas generosas, utopias maravilhosas, mas quanto terror. As revoluções geralmente têm a fase do terror, não é só a francesa não, né? Elas têm a fase do terror, parece que ficam enlouquecidas, porque querem impor aquilo que julgam que é a verdade, né? Houve até, não vou citar o nome não, porque quem disse isso foi um presidente do Brasil, do passado, e ele disse uma vez para a imprensa, me esqueçam, então não vou citar o nome dele não, ele dizia assim, num tempo assim, juro fazer desse país uma democracia, quem for contra, eu prendo e arrebento. Estão vendo? Então você impõe o que você é uma contradição, não é? É isso mesmo que acontece. Então eu não posso amar o próximo se eu não tenho um fundamento no amor de Deus. Por isso é que eles são inseparáveis. Não é uma questão meramente moral, é uma questão muito mais profunda que está aqui. E o mestre da lei, esse tinha um coração bom, ele reconheceu, muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele, amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força. Está vendo como é que é a unificação da pessoa? E amar o próximo como a si mesmo é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios, ou seja, do que todos os ritos, do que todas as práticas religiosas, do que esse cipoal de mandamentos que eles tinham. E Jesus viu que ele respondeu com inteligência. Inteligência é quem leu dentro, ler dentro. Inteligência, a raiz da palavra inteligência é isso, né? Então Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus.
Então, a primeira leitura e o Evangelho mostram o rumo. É isso que vale a pena. Queridos jovens, a vida só vale a pena quando ela é feita por um amor que nos unifica e que gera comunhão. Movidos pelo amor de Deus, nós unificamos o nosso ser, inclusive nossos afetos, né? E aí nós também somos capazes de amar os irmãos e promover uma vida que busca a comunhão. Então é uma vida feita de alegria, mesmo com as dificuldades, com as lutas, com as derrotas, com os fracassos, com as incompreensões, né? E mesmo com tudo isso, não é sem o sofrimento não, mas é uma vida que vale a pena, porque é uma vida que é gastada fazendo o bem, né? Santo Agostinho tem uma frase muito bonita nas suas confissões, né? E nesse itinerário dele para chegar a Deus, ele passou por todas essas buscas. Ele diz assim depois: ama e faze o que quiseres, né? Uma vez eu lembro que eu trabalhava na universidade, estava na universidade, né, naqueles encontros, quando eu citei isso aí para uns professores e outros que estavam assim, depois de uma atividade acadêmica, já estava na confraternização, os caras admirados, né? De vez não conhecia essa frase de Santo Agostinho: ama e faz o que quiser. Eu falei assim: mas a frase completa é assim: ama e faz o que quiser, mas atentes bem ao objeto do teu amor, né? Não é fazer o que me dá na telha, né? Mas é realmente perceber esse amor a Deus e esse amor ao próximo. Quem é que nos traz isso? Jesus Cristo, que revela que Deus é amor. Isso está expresso também na carta aos Hebreus, segunda leitura de hoje, lembrando que Cristo é um sacerdote, sumo sacerdote diferente. Ele oferece o sacrifício uma vez só. Os sacerdotes do Antigo Testamento e os outros, mesmo do Novo, têm que oferecer muitas vezes o sacrifício, e tem que oferecer por si, não só por todos e por si também, porque também estão marcados pela fragilidade. Mas o sumo sacerdote que nos convinha é este, e usa 3 palavras: santo, inocente, sem mancha. Santo do ponto de vista do seu ser, para quem gosta de filosofia, do ponto de vista ontológico. Santo, ele tem a santidade. Inocente do ponto de vista moral, ele não é culpado. E sem mancha do ponto de vista ritual, que eles queriam fazer os oferecimentos, né, puros. Então, as 3 palavrinhas que estão aqui, mostrando que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é o único que pode nos conferir esse amor que vem de Deus. Ele não precisa, então, por isso, oferecer os sacrifícios muitas vezes. Ele ofereceu este sacrifício que nós estamos celebrando. A missa é isso, é o sacrifício do Calvário. Está ali a cruz e está aqui essa mesa da qual nós já vamos participar. Este é o sacrifício que redime o mundo, mas não é um rito, simplesmente. É a entrega. Caritas Christi urget nos. Estou escolhendo esse lema episcopal. Para ficar só com 3 palavras, eu tiro o nós, mas Caritas Christi urget. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A caridade de Cristo, o amor de Cristo nos impulsiona, nos impele, nos comove. Não é um sentimento só sentimental, nos impulsiona para amar e para servir. Quando nós consideramos que um só deu a vida por todos, então nós descobrimos o amor. O amor não é feito só de alguma coisa que a gente faz assim, então eu vou fazer isso porque é para cumprir, né? Mas frio, não. O amor é quente porque eu percebo que a caridade de Cristo, o que Ele fez, me impulsiona, me comove, me direciona, e aí eu me torno um, né? E para finalizar, esse amor, queridos jovens, tem gradações. Jesus nos fala hoje do amor ao próximo como a si mesmo, citando o Levítico. Mas em Mateus 25, 31 a 46, no julgamento final, ele diz:
tudo que foi feito ao menor foi feito a mim. Quer dizer, o trabalho feito com os irmãos é feito a ele. Amar os outros, vendo neles Cristo. Estão vendo que não? Então não é uma mera filantropia. Mas tem uma gradação maior ainda. João capítulo 15. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, do jeito do Cristo. Então, pensamos que já basta, mais não dá, né? Mas tem, é o que está no capítulo 17, que é o tema do Dia Nacional da Juventude. Qual é o fundamento desses que sejam um? É esse amor. Nesse capítulo, Jesus se dirige ao Pai e diz assim: Pai, que todos sejam um. Que o mesmo amor, né, que está em ti, em mim, esteja neles. Aí é o máximo do amor. É essa caridade de Cristo que circula entre o Pai e o Filho, que é dada pelo Espírito que é derramado em nossos corações. Aí nós podemos ser um, aí nós ficamos unificados e descobrimos o segredo da vida, que é amar e servir com alegria. Está aí um programa de vida para os jovens, para todos nós. Jovens na idade, jovens na vida, na disposição de dizer sim ao chamado de Deus. Para isso, duas coisas: escutar, ouve, ó Israel, e amar. Ouvir a palavra de Deus e amar. E amar não só com o coração que adora, mas com as mãos que servem, com os pés que são missionários. E assim encerramos o mês das missões, para sair da missa, como a gente cantava antigamente, e partir para a missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.